meus amados e queridos irmãos, que a maravilhosa graça do Senhor esteja com você, com toda a sua família. Eu estou aqui para compartilhar através desse vídeo uma mensagem, uma reflexão de uma meditação que eu estava fazendo agora há pouco, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, quando aconteceu ali o confronto, entre Jesus e Satanás. Esse confronto, ele acontece diariamente e principalmente quando cometemos algum erro, algum pecado. Então vem Satanás e vem nos confrontar, ele vem para nos condenar. E algo maravilhoso me chamou bastante atenção neste texto, onde nós iremos juntos aqui, tá bom? Meditar um pouquinho, parar um pouco o que estamos fazendo, e dar ouvidos ao que o Espírito Santo quer falar com você. As pessoas hoje parece que estão muito na defensiva, qualquer coisa se abalam, qualquer coisa ficam temerosas, e eu já venho falando sobre isso aqui no canal, já tem um tempo. Não dê ouvidos a pregações que só enfatizam os seus pecados, a sua lei. Sabe, o diabo, nós vamos ver aqui, que Satanás, ele sabe, ele conhece a antiga aliança. Eu quero que você entenda a revelação. O Espírito Santo revelou isso ao meu coração aqui, meditando, claro, que Satanás, ele não só conhece a antiga aliança, mas também o diabo conhece a nova aliança. É isso mesmo, ele conhece. Veja, existem crentes que não conhecem a nova aliança. Eles já ouviram falar, mas não sabem quais as ordenanças, como que funciona na nova aliança. Se soubessem, não estariam aí pagando um preço desnecessário por algo que já foi dado gratuitamente por meio do sacrifício na cruz. Mas vamos aqui meditar um pouquinho, você vai entender o que o Espírito Santo quer falar com você. Que a partir de agora haja na sua vida um mover do Espírito Santo, que haja um mover de Deus aí na sua casa, que haja um mover do Espírito Santo através desta palavra. Quero que você que está aí agora e gostaria de acompanhar, dê uma pausa nesse vídeo, pegue a sua Bíblia e abra, por gentileza, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, nós iremos ler versículos 8, 9 e 10. Vamos pegar essa parte onde Satanás já vinha tentando Jesus, E ele tentou aqui então pela última vez, foi a última tentativa de Satanás contra o Filho de Deus no deserto. É importante enfatizar algo importante aqui agora, que Satanás, ele sempre vai usar coisas da antiga aliança para condenar você. Por que nunca ele usa as coisas da nova aliança? Porque da nova aliança não há condenação, não há temor, não há medo, não há culpa. Então por isso que ele nem mexe na nova aliança, ele só mexe lá na antiga, porque na antiga existe maldição, existe condenação, existe punição, existe juízo de Deus, existe ira de Deus. Lá no Antigo Testamento, você vai lendo como Deus executava as suas ordenanças diante do povo. Não tem nada a ver quando você olha para a nova aliança. Na nova aliança, Deus está próximo do povo. Na antiga aliança, Deus estava distante do povo. Entende? Na nova aliança, Deus perdoa o povo e Deus não pune seu povo por causa dos seus pecados cometidos. Na antiga aliança, ele literalmente
punia o seu povo por causa dos seus pecados. Veja, a diferença é gritante. Mas vamos ver o que aconteceu nesse confronto entre Jesus e Satanás. Veja aqui como que Satanás, ele é muito inteligente. Veja como ele consegue manipular, ou pelo menos tenta. Ali ele tentou com Jesus, obviamente foi derrotado, porque Jesus se agarrou no que diz a palavra. E é o que temos que fazer. Quando o diabo tentar você, agarre-se na palavra revelada ao seu coração. E não naquelas palavras vindas de Satanás, que muitas vezes vêm da boca de pessoas religiosas tentando te condenar. Vamos ver? Diz assim: novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se, prostrado, me adorares. Bem, aqui eu vou deixar para outra hora a gente estudar sobre essa questão, né? O domínio, o poder que Satanás tem sobre a terra. Por isso, ele falou com toda a confiança para Jesus, e Jesus também entendeu, porque tinha sido entregue a Satanás o poder e o domínio sobre a terra. Por isso que ele disse: tudo isso eu te darei, eu recebi isso, é meu, então eu te dou o domínio sobre toda a terra. O diabo achava ali que Jesus já viria naquele momento para estabelecer o seu reino, o reino milenar, só que na verdade não. Ele ainda tinha que passar pela cruz para que então ressuscitasse, vencesse o diabo e nos desse vida eterna para sempre. Então, o diabo achou que ele veio para reinar, para ficar na terra. Então ele falou: olha, já que você já está aqui, eu te dou tudo, se prostrado me adorar, ok? Você jamais pode aceitar nenhuma proposta que vem do diabo. Às vezes ele vem, ele faz uma proposta, ele quer te ver prostrado. Quando você aceita a proposta do diabo, é quando você se prostra. Entendeu? O que caracteriza a minha aceitação em relação à proposta feita pelo diabo no momento da tentação e da acusação? Bom, o que caracteriza que eu aceitei, a minha aceitação, é quando eu me vejo e me encontro prostrado. Muitos cristãos, quando cometem pecado, aceitam tranquilamente a sugestão do diabo. Você não é nada, você não vale nada, você não é ninguém, você é pecador, você não é filho de Deus, você não é amado, você não se converteu, você não se rendeu a Deus, você não mudou, você nunca vai mudar, você está longe de Deus. Olha, Deus não vai te ouvir mais. Se você morrer agora, você vai direto para o inferno, você vai perder a tua salvação. São sugestões, são propostas. Sabe? O diabo estava literalmente falando: olha, deixe de acreditar que você é filho de Deus e se prostra diante de mim e me adore. O diabo quer que você, filho de Deus, filha de Deus, deixe de crer que você é filho amado de Deus, filha amada de Deus, deixe de acreditar nisso e se proste diante da derrota, diante do pecado cometido, diante da falha cometida e fique ali adorando o diabo. O que é isso? Aceitando o que o diabo falou para você. Realmente eu não me converti, realmente Deus está longe de mim, realmente eu preciso mudar muito, realmente, e fica nessa coisa, prostrado diante de Deus. Você não tem que ficar prostrado, a não ser para adorá-lo, mas nunca se prostre diante de Satanás. Nunca se prostre diante de uma acusação do diabo. Mas a palavra que eu quero trazer ainda não é essa. A palavra vem no versículo 10, a resposta de Jesus. Então, disse-lhe Jesus, olha só, vai-te, Satanás,
Porque está escrito. Agora que eu quero que você dê total atenção, porque a partir desse momento, Jesus vai revelar para nós aqui a nova aliança, como que nós devemos servir a Deus hoje na nova aliança. Porque Jesus vira para Satanás e diz: olha, eu não vou te adorar. Sai, vai embora, Satanás. Porque está escrito, ou seja, Jesus vai citar um texto lá de Deuteronômio capítulo 6, que nós vamos conferir. Ele cita aqui, só que há um pequeno detalhe que passa desapercebido para aqueles que não têm paciência para estudar um pouco mais a palavra. Mas estou aqui para ensinar você algo maravilhoso. Preste atenção. Vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Bem, o diabo e Jesus, ambos sabiam onde esse texto estava escrito. Se você perceber, na hora que Jesus citou, só que da maneira dele o texto, porque Jesus mudou um pequeno detalhe nesse texto, e na verdade mudou um verbo. Ele mudou um verbo aqui. E quando Satanás, por ele conhecer a lei, ouviu e percebeu que Jesus mudou aquele verbo, um verbo nesse versículo, então Satanás entendeu que ele não poderia vencer Jesus. E o que aconteceu? Ele percebeu que Jesus realmente estava trazendo boas novas do Evangelho, a nova aliança. E o que acontece depois que Jesus cita o versículo e muda um verbo aqui, tá? Um verbo ele mudou, vou te mostrar. Vou repetir o que Jesus falou. Ao Senhor o teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Jesus está falando como que devemos servir o Senhor hoje, e quando Satanás percebeu que Jesus veio trazendo a verdade que liberta o homem, que é a nova aliança, é a nova vida com Jesus no Evangelho da Graça. Então olha o versículo 11. Então o diabo deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Quando o diabo perceber que você conhece a nova aliança, ele vai te deixar e vai embora. Toda vez que ele vier te tentar, e você lembrar ele versículos que testificam e reafirmam a sua identidade diante de Deus. Quando o diabo vier falar para você que você não é amado, que Deus se afastou de você, etc, porque você pecou, você vai falar: não, Satanás, vai embora. Aqui não, pode ir embora. Você não vai me fazer ficar prostrado de tristeza mais não. Não vou me prostrar de tristeza. Vai embora, porque o Senhor me ama. Eu sou amado, eu sou perdoado. Todos os meus pecados foram perdoados. Eu sou aceito por Deus. Quando um filho de Deus conhece a verdade que o liberta da lei, então quando o diabo, toda vez, porque ele nunca vai parar de tentar eu nem você, ele sempre vai tentar nos acusar, mas toda vez que ele vier, logo ele vai nos deixar em paz. Por quê? Porque ele vai perceber que a gente conhece o nosso direito, e ele sabe quem nós somos, e ele vai ver que a gente acredita na nova aliança e não na antiga aliança. Entendeu? Quem não conhece a nova aliança não sabe quem ele é diante de Deus. Por isso que o diabo não deixa essa pessoa 24 horas acusando, condenando, culpando. Mas quando o diabo encontra um crente que conhece quem verdadeiramente ele é diante de Deus, logo o Satanás o deixa e ele continua com aquela paz, sentindo o amor de Deus por ele. Amém? A vitória contra a tentação, acusação e culpa é o conhecimento da verdade, da nova aliança e de quem somos diante de Deus. Por isso que Satanás o deixou. Mas, para mim terminar esse vídeo, vamos agora lá em Deuteronômio, no capítulo 6. Deixa eu abrir aqui. Deuteronômio, capítulo 6. Ok. Aqui ele diz o seguinte, preste bastante atenção.
no versículo 13. Foi esse versículo que Jesus citou para Satanás. Naquele momento, Jesus disse, está escrito. Está escrito aonde? Está escrito lá em um dos livros da Torá, que é o Deuteronômio, certo? No capítulo 6, versículo 13. Só que Jesus mudou um verbo aqui. Vamos ver? Jesus então citou o que estava escrito em Deuteronômio 6,13, que diz assim: o Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Vocês perceberam um detalhe que passa desapercebido por um monte de crente? Eu, por exemplo, que busco o conhecimento da graça em toda a Bíblia, fica muito fácil entender e conhecer coisas que o Espírito Santo vai revelando. Mas quem fica procurando ele mesmo, né? Aonde eu me encaixo aqui, você só vai encontrar coisas pequenas, rasas. Você não vai mergulhar no conhecimento. Mas quando você procura Jesus na palavra, o Espírito Santo vai te conduzindo e vai revelando coisas que passa desapercebido pelas pessoas. Qual é o verbo que Jesus mudou aqui? Jesus mudou o verbo temer pelo verbo adorar. Olha que detalhe impressionante. Esse detalhe, um verbo muda toda a história e muda tudo na atmosfera espiritual. Você não tem noção. Porque na atmosfera espiritual é aquela coisa, está na lei, tem que se cumprir, tem que fazer, acabou. E vem Jesus, cita olhando para o Satanás e diz assim, está escrito. Escrito aonde? Vou parafrasear agora o que Jesus falou para Satanás. Satanás, está escrito na nova aliança. Somente ao Senhor o teu Deus adorarás e a Ele servirás. Satanás, opa, ele mudou um verbo aí, porque o diabo conhece a antiga aliança e a nova, né? Ele falou, peraí, ele mudou o verbo temer pelo verbo adorar. Aleluia! Olha que lindo! Jesus mudou o verbo temer pelo verbo adorar. E ao invés de Jesus falar, agora você vai servir a Deus temendo, só a eles temerás, porque nesse versículo 3 de Deuteronômio 6, literalmente o povo vivia sobre um domínio de medo. Era um temor embasado no medo mesmo, literalmente. Todos que serviam a Deus na época da lei eram com base no medo. O temor aqui, no Antigo Testamento, literalmente é medo de Deus. As pessoas tinham medo de punição. Tanto é que se você ler as histórias, quando, por exemplo, lembra lá de Abraão, que disfarçou a Sara, pediu para falar que ela é irmã dele, e o homem, agora me fugiu a memória, o homem que quis tomá-la como mulher. Depois, quem lembrar, deixa aqui abaixo nos comentários, por favor. E aí ele foi e quis ficar com a Sara como mulher, já que é irmã, eu vou ficar com ela e acabou. E chamou, ele tem poder e tal. E quando ele descobriu, porque Sara falou, não vou me deitar com ele, eu sou casada. Ele falou, não, meu senhor, me desculpa, eu não posso deitar com você. Eu não posso ter relação sexual contigo. Ele disse, mas por quê? O que te impede? Ele falou, eu sou casado. Casado com quem? Com Abraão. Como assim? Ele falou que você é irmã dele. Ele é doido. Chamou Abraão e pá na Abraão. Falou, você está maluco, Abraão? Como que você me faz um negócio desse? Você não sabe que está escrito que se eu tocar em alguém que é do povo de Deus, o Deus vivo, né? Ou o Adonai, o Senhor, eu não posso fazer isso. Você não está vendo que virá uma maldição sobre mim? É isso que você queria? Que a maldição de Deus repousar sobre mim, eu tocando na mulher que é casada? Olha o medo que os homens tinham de Deus. E tem várias histórias que eu poderia citar como exemplo. Né? As pessoas tinham medo. Quando elas cometiam um pecado, uma falha, o que elas faziam? Elas sentiam, elas serviam, opa, quase caiu aqui. Elas serviam a Deus com medo. Elas serviam a Deus com medo. E esse medo que elas sentiam antigamente, é esse aqui que ele citou para nós aqui no versículo 6. O Senhor, o teu Deus, temerás. Quando você servia a Deus
servir a Deus na antiga aliança, na aliança da lei, é servir a Deus com medo. Então as pessoas oravam ou se aproximavam de Deus com medo. Mas agora Jesus veio trazendo a verdade que libertaria o homem do medo, da lei, de tudo que poderia afastá-lo do Senhor. E Jesus chega para Satanás e dá o recado. Dá o papo reto para Satanás, dizendo assim: Satanás, é o seguinte, eu vim trazer as boas novas. Esse negócio de se aproximar de Deus com medo acaba aqui. Agora, ao invés de servir a Deus temendo Ele, tendo medo dEle, porque nesse contexto aqui que estamos lendo de Deuteronômio 6,13, era medo literal de Deus, esse temerás. Então Jesus falou: agora, a partir de hoje, quem crê em mim, nós vamos servir agora o Senhor, não mais temendo a Ele, nesse contexto da lei, tendo medo de Deus. A partir de agora, ao invés de temerás ao Senhor e servirás a Ele, é agora, eu mudo, é adorarás, porque eu venho mudar esse verbo, porque a partir de hoje, quem estiver ligado em mim, Jesus, não precisará mais servir a Deus com medo, mas sim adorarás e servirás o Senhor. E essa palavra, adorar, adoração, no grego é proskuneu. Proskuneu, no grego, significa literalmente se aproximar e beijar. Olha que lindo isso. Adoração é proskuneu, no grego. Adorar, beijar. Então agora, antigamente o povo tinha até medo de se aproximar. Vai que me lança uma praga, uma maldição. Antes o homem, ele não podia se aproximar de Deus. Antigamente, para você ter ideia, para ele se aproximar de Deus, os homens tinham tanto medo e não tinham o privilégio que nós temos hoje por causa de Jesus. Os homens tinham que pedir para um sacerdote. Somente um sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos do Tabernáculo e levar aquele pedido, aquela oração, sabe? Era tudo embasado no medo. O relacionamento na antiga aliança com Deus, do homem com Deus, era embasado no medo. A Ele temerás e servirás com medo. Sirva com medo, tema esse Deus, porque senão Ele vai te punir. Como hoje tem gente que vive esse tipo de evangelho ainda, né? Cuidado, sirva assim, faça isso, faça aquilo, senão Deus vai te punir, Deus vai te pegar. Não. Chega para essas pessoas e fala: ei, hoje não é mais ao Senhor temerás e nessa conotação de medo, né? Não é ela temerás e servirás. Agora não. Agora a Ele adorarás. Proskuneu. A Ele hoje eu posso me aproximar e beijá-lo. Olha que intimidade linda. Olha que Jesus mudou tudo. Olha que Jesus mudou esse verbo. Foi pá, um tapa, mas foi mais direto no Satanás mesmo. Mas foi uma só. Pô! E ele foi para a lona. Satanás desceu a lona. Pá! De cara no chão. Quando Jesus falou: adorarás e a Ele servirás. Pô! Capeta caiu de cara esborrachada no chão. E logo saiu fora e falou: não tem jeito mais. Agora o homem que descobrir essa verdade, eu vou ter que se retirar da presença dele. Aleluia! Glória a Deus. Olha que verdade poderosa, meus amados. Não se proste mais. Não faça mais isso. Hoje você adorarás o Senhor e o servirá. Como que nós devemos servir o Senhor hoje? Servindo com amor, com alegria, com muito... O temor hoje não é mais com aquela conotação de medo, mas sim respeito, admiração. Esse é o temor que nós temos de Deus. Tememos a sua soberania, obviamente, mas não nos aproximamos dele agora mais de medo. Agora a Ele adoramos e servimos. Servimos e adoramos. Adoramos e servimos. Hoje nós se aproximamos e podemos beijá-lo. Podemos beijá-lo sem medo nenhum. Essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui no dia de hoje. Tenho certeza que essa palavra falou muito ao seu coração. Ela esclareceu muito. Eu acredito que eu consegui aqui explanar com muita sabedoria esta revelação, nessa mudança de verbo que Jesus fez, nessa cartada, nessa direta
mas foi direta no queixo do diabo, assim, ó. Pá! E mandou-lhe pra lona. E todo aquele que crê nessa verdade, o Satanás não vai ter vez na sua vida. Você é amado, você pode adorar a Deus, você não precisa ter medo de Deus. Sirva a Deus adorando e nunca temendo no sentido de ter medo de Deus. Amém? Creio que essa palavra, mais uma vez, te libertou de coisas que estavam talvez te atrapalhando. Sirva o Senhor com alegria, sem medo. Eu estou servindo a Deus, mas eu pequei, eu errei e agora eu estou com medo. Não, hoje eu sirvo adorando, eu não sirvo com medo de Deus. Não há condenação, não há medo. Agora, se caiu, se sujou, limpa. Não torna cometer esses pecados sujos, não. Isso aí não é para nós, irmãos. Não vale a pena continuar tendo essa vida em erro, não. Agora somos de Cristo, né? Mas se caso você, porventura, pecar, errar, não fique se prostrando, não fique prostrado, com medo de voltar a servir a Deus, e dizer, eu não vou mais servir a Deus, porque eu não tenho condições, eu não estou em posição para servir. Se você estiver na antiga aliança, realmente, a ele temerás e a ele servirás. Se você estiver na nova aliança, no Evangelho de Cristo, que é simples, puro e poderoso, é o Evangelho que eu prego, então agora a eles adorarás e servirás. Peça perdão ao Senhor desse pecado que você cometeu, confesse para Ele o seu erro e fala, Senhor, eu creio que eu sou perdoado, eu não quero tornar a fazer isso. Não vou falar que não vou fazer ou não vou pecar mais, porque seria ignorância e hipocrisia minha, mas eu não quero fazer isso mais. Se levante, se limpe, siga em frente, continue servindo o Senhor e quando você menos perceber, o Espírito Santo vai te capacitar para você sobrepujar qualquer pecado e você vai estar servindo, adorando, adorando, servindo, servindo e adorando e não vai ter espaço para o pecado, para Satanás e para nada. Sua vida a cada dia será transformada pela presença de Deus e por essa graça maravilhosa. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua noite, que Deus abençoe todos os seus familiares. Amém? Ore e continue orando pela nossa nação, pelo nosso amado presidente Jair Bolsonaro, que ele seja alcançado a cada dia pela presença de Deus e todos que se levantarem contra ele vão se envergonhar e vão ter que engolir seco o quanto Deus está com ele e vai continuar protegendo e guardando a vida desse grande líder, o nosso presidente Bolsonaro. Tá bom? Que Deus abençoe a vida dele, que o Senhor abençoe o nosso Brasil, que o Senhor abençoe todos os cristãos e evangélicos do Brasil, todos os pastores, todos os padres, que o Senhor abençoe todas as autoridades espirituais, eclesiásticas, que o Senhor alcance todos, desde um obreiro, presbítero, seja um cantor, um ministro de louvor, seja um músico, seja aquele que cuida, o porteiro da igreja, aquela que limpa, né? Todos estão envolvidos, o pastor, o bispo, o presbítero, né, o apóstolo, que hoje em dia tem uns que se intitularam de apóstolo, então os apóstolos, os padres, que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Claro, esqueci as irmãs freiras também, né, as freiras, que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Caso você que está aqui agora no canal, ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative a notificação, o sininho, para você estar, eu tenho entrado muito ao vivo, feito estudo com vocês. Se você ainda não assistiu o estudo que eu fiz, uma palavra revelada do Espírito Santo ao meu coração, e um tema que ele me deu, Sombras do Arrebatamento, parte 1 e parte 2 está aqui no nosso canal, só você ir lá, assistir, estudar, eu garanto, você vai ficar chocado, impressionado com tanta revelação, tá? Maravilhosa mesmo. E outra coisa, você que sente o mover do Espírito Santo para enviar uma oferta especial para o meu ministério, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o número da conta, o nome, e caso você for fazer um depósito, só o nome e a conta já é o suficiente, mas se você deseja fazer uma transferência bancária, que é até mais rápido para nós utilizarmos a oferta, e se você também quiser enviar o seu dízimo também, eu recebo e abençoo a sua vida em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe muito a vida de vocês, tá certo?
aqui abaixo vai estar então a conta, e quem vai fazer a transferência está o meu WhatsApp. Eu mando para você o meu CPF para você fazer a transferência pelo WhatsApp. Eu mando o meu CPF, tá? Caso você queira também adquirir um dos meus livros para edificar a sua vida, pergunte para um dos meus leitores o que eles acharam dos meus livros. Só pergunte, tá bom? Se tiver algum leitor aí, deixa escrito aqui o que você achou dos meus livros, da leitura. Houve transformação ou não na sua vida? Você vai ver, todos, 99,9% dos meus leitores foram impactados, transformados pelos meus livros, que são totalmente ungidos pelo Espírito Santo. Revelações profundas da graça de Deus. Se você quiser adquirir também os meus livros, está aqui o link. Você vai comprar pela loja que nós agora estamos trabalhando no Mercado Livre, que fica mais barato para você pagar tanto o material quanto também a questão de pagamento. No Mercado Livre você pode dividir até em 12 vezes. O frete também é muito mais rápido de chegar, é muito melhor por causa dos correios, fica mais caro. Então agora eu migrei para o Mercado Livre, porque lá fica mais fácil a gente vender e os irmãos poder ter um maior custo-benefício e ter também acesso aí a várias formas de pagamento que vai facilitar bastante, tá? Então você pode estar aqui abaixo também o link do Mercado Livre, tanto do primeiro quanto do segundo livro, para você comprar e parcelar até em 12 vezes sem juros, se quiser, né? Tanto você pode parcelar o valor dos livros, quanto do frete, que é muito baratinho, muito baratinho, tá? E o valor do livro é R$ 25,00, R$ 25,90, o outro é R$ 35,90. Deus abençoe, fique na paz e até a próxima, se assim o nosso bom e maravilhoso Deus permitir.